Meu nome é Sandra Piccoli, nasci, me criei, trabalhei na agricultura familiar numa comunidade bem pequena no interior de Erechim. Nossas terras pertenciam a Barão de Cotegipe, então era uma divisa. E comunidade sempre tem aquele espírito de união, de ajuda, de cooperativismo. A minha família sempre prezou muito por isso. Meu pai era líder comunitário, ministro de Eucaristia, envolvido nas lutas, na política, na formação de base. E eu, desde muito pequena, auxiliava também nos trabalhos da comunidade, nos trabalhos da igreja. Estudei numa escola que tinha uma sala de aula só para 5 séries do fundamental. Então nós estudávamos todos numa mesma sala, mas tive professores muito bons. E sempre me interessei muito pela leitura. O meu trabalho na comunidade, como eu falei, começou desde muito cedo e ele sempre foi crescendo. Eu fui assumindo papéis como liderança de grupo de jovens, trabalhos com a catequese, desde 12, 13 anos de idade. Como nós só tínhamos 5 séries, né, lá no interior, e não tinha transporte escolar naquela época, eu fiquei 3 anos sem estudar. E aí, de repente, me bateu aquela vontade de ir além. Mas para isso, como eu não tinha transporte escolar, eu teria que sair de casa e vir para a cidade. E o meu pai, então, muito preocupado, na época até, começou a liderar um movimento para que se conseguisse, então, o transporte escolar para a nossa comunidade do interior também. E conseguiram. Eu fiquei uns 2 anos vindo a Erechim todo dia. A gente saía muito cedo, escuro ainda, né? Porque era um roteiro longo até recolher todos os estudantes para poder estudar. E eu concluí então o ensino fundamental na escola Mantovani, até a 8ª série e os 2 anos do 2º grau. Depois disso, passado um tempo, eu fui convidada a trabalhar para cuidar de uma criança, trabalhar como babá para uma família, tendo a possibilidade também de continuar estudando e ter uma renda extra, ganhar meu dinheirinho. Então eu foi um período difícil, porque eu acostumada, né, de ter toda essa convivência família, deixar o ninho para vir para a cidade, morar com uma outra família estranha. Então foi um período que me marcou. Mas foi uma família que me acolheu muito bem, né? Eu me senti em casa, sempre me tratou bem, me respeitou muito. E ali eu fui criando raízes. Estudei, não concluí uma faculdade, não tenho uma graduação, mas porque a minha vida tomou outros rumos, né? Muito jovem eu conheci o meu atual marido, né? Que é o Geraldo, convivo com ele até hoje. Então a gente acaba tirando um pouco o foco do eu vou estudar, vou me formar, vou ter uma vida profissional e começa a pensar na questão, não, eu vou formar família, vou construir minha casa, quero ter meu cantinho, quero ter um filho. E assim foi. Então tivemos um filho, o Bruno, está hoje com 13 anos e não me arrependo, né? Eu acho assim, as pessoas hoje falam muito, a pessoa tem que ter qualidade técnica, capacidade técnica, mas antes de qualquer coisa a pessoa tem que ter caráter, honestidade, vontade, coragem. A qualidade, a capacidade técnica você busca ao longo dos anos, principalmente na política. Eu acho que também esses são os valores que a gente precisa apreciar primeiramente numa pessoa quando vamos escolher o político que os represente. Como eu falei, sempre gostei muito da leitura e ela me auxilia muito a buscar o conhecimento que eu preciso. E também eu sou uma grande incentivadora da leitura, né? Incentivo também meu filho desde jovem a ler muito. No mais, a minha vida, a maioria dos anos trabalhando com o serviço doméstico foi uma opção minha. Por quê? Como eu falei, uma família que me acolheu e sempre respeitou meus direitos, onde eu me senti em casa.
e sempre me valorizou. E eu acho que qualquer trabalho, sendo digno, né, é um trabalho. Eu me sentia bem, gostava muito do que eu fazia. Parei agora porque eu acho que para uma mulher tocar uma casa, tocar um trabalho fora de casa e ser vereadora, atender a população, realizar algo em prol do município é bem complicado. Então a gente tem que optar. Faz bem feito ou faz pela metade. Eu quero fazer muito bem feito. Tive pessoas maravilhosas durante toda a minha vida que foram se somando, né, para que eu chegasse até aqui onde estou hoje na condição de vereadora. E primeiro, lógico, a minha família, né, que tem todo essa base estruturada, né? Eu acho que a família é o essencial na formação do ser humano. Então eu sempre tive uma mãe muito pacienciosa, trabalhadora, que sempre nos ensinou os valores da vida. Um pai bastante severo, mas que também sempre nos ensinou a valorizar o ser humano e a estar no mundo por uma causa maior, não só viver em torno do nosso próprio umbigo. E eu sempre continuei prestando, então, esse tipo de serviço à população. Aqui em Erechim também me envolvi com os trabalhos da minha comunidade, Santo Antônio, no bairro Linho. Continuo sendo catequista já há 5 anos, fui convidada por eles. Iniciamos um trabalho através de um contrato com a Associação João Paulo II no Clube Roselândia, que é também uma forma de renda, né? Mas que encontramos uma maneira de, além de ter um ganho extra, também conseguimos ajudar muitas pessoas durante esse tempo, com parcerias com entidades, eventos arrecadatórios para pessoas doentes, turmas de faculdade que querem juntar dinheiro para formatura, banda marcial, enfim, inúmeros, né? E a partir daí, eu tive uma ideia de formar uma turma de zumba, né? Aquela dança que era tão famosa nas academias, mas em associações não existia. Tem tantos ginásios nos bairros, então eu pensei, por que não montar uma turma aqui no Roselândia? E eu tinha algum contato já com um professor, que é hoje meu assessor também, que é o Júlio. E a partir daí nós começamos então uma parceria, né? Montamos uma turma de zumba e começamos assim, a turma enorme, eram 40 e poucas mulheres. E dali a gente montou outra turma em outro bairro, montamos uma no interior, que agora ele está tocando sozinho até hoje, que é lá no povoado Saracura, lá perto onde eu nasci também. E ele, acompanhando ali a minha vida, o nosso trabalho no Roselândia com as pessoas, que começou a me incentivar, ou me sugeriu, no caso, que eu fosse candidata e vi um potencial. Eu resisti muito, né, porque é um momento delicado da política, que tudo muito desacreditado, então não foi uma decisão fácil. Mas ele continuou ali, insistindo, me indicou o partido, eu fui procurada pelo partido depois. E depois de uma conversa com a família, eu aceitei e hoje estou aqui. Então, um dos culpados é o Júlio. E tenho muito orgulho dessa minha vitória, que é uma vitória de um grupo que enganjou, que acreditou, que construiu um projeto, que será o meu conselho de mandato agora. E dentro desse grupo, então, também surgiu a Sheila, que também é minha assessora, filha de um grande amigo meu, do Marcos. E essas pessoas são as que estão me amparando, né, dentro do gabinete, me dando suporte, me auxiliando nesse trabalho. Então fica também o meu carinho por essas pessoas que
estão ali todo dia agora comigo, me sugerindo, me apontando, né, as direções e colaborando na construção do meu mandato. No mais, tenho muito orgulho da minha vida. Tive pessoas maravilhosas, professores maravilhosos, uma família maravilhosa. A família do meu pai e da minha mãe são famílias enormes, né? De 12, 13 irmãos. Quando todos se encontram, a gente vê qual é o verdadeiro sentido da vida. E acho que é isso, né? Minha vida, apesar de ter sido humilde, não digo que eu passei necessidade, porque eu sempre tive o básico, né, para chegar até aqui. Obesa, gordinha, desde pequenininha, isso é outro... como é que se diz? Tive que quebrar, né, aquela questão da imagem. E eu nunca deixei de fazer nada pela minha qualidade física, por ser obesa. Sempre consegui tudo que eu quis. E me sinto muito bem assim, sempre me aceitei. Nunca tive complexo, acho que o importante é isso. Então, fica aqui um pouquinho da minha história. É complicado porque vão surgindo imagens, lembranças na nossa mente, mas para tentar resumir um pouco, né, como é a minha vida, como foi a minha vida, como está sendo até agora. A Sandra é uma pessoa comum, uma mulher que trabalha, gosta de trabalhar e que acredita que o amor, a união, o diálogo são ferramentas importantes para se construir um mundo melhor. Olha, primeiramente eu agradeço a Deus que me deu a vida, agradeço a minha família que cuidou da minha vida, que foi parte importante na criação da minha personalidade, e agradeço a todas as pessoas com quem eu tive o prazer, né, de conviver durante esses 38, quase 39 anos de vida, de uma forma ou de outra. Então, especialmente a Deus, a minha família, e eu não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora. Mas eu cito aqui meu pai Jandir, minha mãe Elzira, meus 2 irmãos Moisés e Zaqueu, meu marido Geraldo e o meu filho Bruno. E os demais, todos que me conhecem, com quem eu convivo, toda a equipe do Roselândia, a equipe da catequese, enfim, a todos, muito obrigada.